As pessoas possuem características únicas que as distinguem. Cor dos olhos, cabelos e sexo estão entre as mais óbvias que visualizamos inicialmente. Todos nós sonhamos em ter capacidades acima da média, talvez superforça ou a capacidade de ficar invisível, mas sabemos que isso jamais poderia se tornar realidade. Ou poderia? Alguns indivíduos possuem habilidades ou talentos que os diferenciam da maioria dos seres humanos, como por exemplo ser capaz de comer metais, enxergar mais de 1 quilômetro de distância, e até mesmo suportar temperaturas tão baixas que mataria uma pessoa comum em poucos minutos. Se você quer conhecer essas pessoas, continue assistindo e te apresentaremos 9 pessoas que parecem possuir poderes sobre-humanos. Michael Lotito. Michael ficou famoso mundialmente por sua incrível capacidade de comer qualquer coisa, e quando digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Seu gosto por coisas inusuais inclui borracha, vidro, madeira e até mesmo metais. Todos os dias ele costumava comer de 1 a 2 quilos desses materiais. E até o fim da vida, devorou inclusive um avião inteiro. Lotito descobriu seu gosto por coisas incomuns aos 9 anos de idade. Segundo relatos, o copo em que estava bebendo água quebrou e ele foi capaz de comer o vidro do mesmo. Desde então ele expandiu seu gosto por todo tipo de substâncias e materiais. Durante sua vida ele consumiu 18 bicicletas, 7 TVs, 2 camas, 15 carrinhos de supermercado, um computador, um caixão, um par de esquis, 6 lustres, além de muitos outros itens menores. O método que Lotito utilizava era quebrar esses itens em pedaços pequenos e então engoli-los com a ajuda de óleo mineral. Os médicos que avaliaram Lotito descobriram que ele possuía um sistema digestivo extremamente resiliente, seu estômago e intestino sendo muito mais grossos que os de uma pessoa normal. Essa característica permitia que ele consumisse coisas que matariam qualquer outra pessoa. O suco gástrico também era muito mais poderoso que o normal, tornando-o capaz de digerir essas substâncias. O curioso é que essa mesma capacidade fazia ele passar mal se comesse algo macio, como por exemplo uma banana ou ovos cozidos. Foi premiado pelo Guinness Book com o recorde de dieta mais estranha do mundo. Entre 1959 e 1997, ele consumiu uma estimativa de 9 toneladas de metal, e no final de sua vida ele chegou a consumir um avião modelo Cessna inteiro, feito que levou 10 anos para ser completado. Infelizmente ele faleceu em 2007 por causas naturais, aos 57 anos de idade. Veronica Seider. Sabemos que a maioria das aves de rapina são dotadas de uma visão que pode abranger distâncias muito superiores às da visão humana. No entanto, Veronica Seider não fica muito atrás nesse quesito. Detentora do recorde de melhor visão do mundo, essa alemã possui uma acuidade visual mais de 20 vezes melhor que a média da população. Ela conseguia identificar pessoas a uma distância de mais de 1,6 quilômetros. É como se você estivesse na areia e conseguisse identificar o rosto de uma pessoa acenando para você de um navio ancorado a mais de 1,5 km da praia. Com base nos resultados de testes, mesmo a essa distância, Verônica podia ver com uma nitidez excelente, sendo que um ser humano com visão normal mal consegue ver detalhes 6 metros adiante. O superpoder de Verônica mais parece algo saído direto de um filme de ficção científica. Sua visão era tão incrível que a permitia, não só escrever uma carta de 10 páginas em um selo de postagem, como ser capaz de ler algo desse tamanho. Ela provou essa capacidade ao escrever um poema de 20 versos em um pedaço de papel do tamanho de sua unha. Sua capacidade não termina aí. A maioria das pessoas vê cores feitas a partir da combinação das 3 cores primárias, vermelho, verde e azul. Verônica podia ver cores a partir de cada componente que forma a cor. Stephen Wiltshire. Elefantes possuem uma memória incrível, podendo recordar detalhes vívidos de coisas ocorridas inclusive em sua infância, mas esse artista britânico leva isso para um outro nível. Stephen Wiltshire foi diagnosticado como autista aos 3 anos de idade. Aos 7 anos ele conseguia desenhar os prédios da cidade de Londres com uma imensa riqueza de detalhes, apenas olhando uma vez para a foto dos mesmos. Atualmente,
Como um artista bem estabelecido, consegue desenhar cidades inteiras com um nível de detalhes assustador, bastando apenas sobrevoá-las uma única vez de helicóptero, para então memorizar todo o ambiente e reproduzir perfeitamente o que viu. Já desenhou cidades como Tóquio, Roma, Hong Kong, Dubai, Nova York e muitas outras. Claramente possui uma memória sobre-humana. Em 2006, ele foi nomeado como membro da Ordem do Império Britânico pelos serviços prestados em nome da arte. Kevin Richardson. Imagina se você pudesse ter uma conexão forte o suficiente com animais ao ponto de quase ser capaz de se comunicar com eles. Bem, é isso que Kevin faz. Ele consegue conviver com leões, leopardos, guepardo, hienas e outros animais selvagens como se fosse um deles. Possui uma ligação muito forte principalmente com leões, mas não limitando-se a esses felinos. Jogar bola e nadar com leões são algumas das atividades feitas por esse ativista da vida selvagem. Nascido na África do Sul, onde mantém um santuário para leões e outros animais, Kevin realmente parece ter nascido com um dom para se comunicar com esses bichos, possuindo uma ligação extremamente forte com eles, ao ponto de ser aceito como parte do grupo. Antes de apresentarmos as próximas pessoas, gostaríamos de te lembrar de dar o like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como este. Isao Machi. A arte da esgrima é algo associado com a precisão, velocidade e capacidade de concentração. Isao Machi é um mestre japonês do estilo Iaido que comprova isso. Esta é uma arte marcial de esgrima japonesa que enfatiza estar atento e ser capaz de desembainhar a espada rapidamente, respondendo a ataques súbitos. Esse mestre japonês usa a espada para fazer cortes incrivelmente rápidos. Para você ter uma ideia do que estamos falando, Isao é capaz de cortar ao meio um projétil disparado de uma espingarda de ar comprimido, mesmo com esse projétil viajando a uma velocidade acima de 321 km por hora. Ao invés de usar os olhos para ver o objeto, através de sua habilidade ele consegue prever intuitivamente onde o objeto lançado estará, antecipando o movimento do mesmo e realizando o corte. Ele consegue realizar o corte inclusive de uma bola de tênis viajando a uma velocidade de 161 km por hora. Com toda essa habilidade, Isao demonstra o quão assustadores eram os samurais do passado usando a arte da esgrima. Dean Karnazes. Correr uma maratona inteira é algo que demanda muito do corpo, e mesmo profissionais desse esporte sabem o esforço exigido para completar determinadas corridas, mas Dean Karnazes faz isso parecer fácil. Ele é um ultramaratonista, uma modalidade em que o atleta ultrapassa os limites de distância oficiais de uma maratona, que são 42.195 metros. Dean correu 50 diferentes maratonas em 50 dias. Imagine acordar cedo durante quase 2 meses, colocar o tênis e sair correndo, sem falhar um dia sequer. Fazer isso exige um grande esforço mental, além de físico. Esse atleta fez inclusive uma corrida de 563 km de distância em apenas 80 horas e 44 minutos. Durante esse período ele não dormiu ou descansou em nenhum momento. Não satisfeito, fez algo ainda mais louco. Fez uma maratona no Polo Sul em temperaturas inferiores a menos 25 graus Celsius. Karnazes possui a rara habilidade de filtrar rapidamente o ácido lático produzido pelo corpo enquanto está fazendo essas incríveis maratonas. O que faz dele uma máquina imparável, já que a fadiga muscular é reduzida. Kim Peek. Imagine ser capaz de lembrar de cada palavra que leu em um livro, realmente algo bem difícil. Mas não para Kim Peek. Ele conseguia não só isso, como lembrar de todo o conteúdo de todos os livros que leu. Essa era a sua incrível habilidade. Nascido em 1951, Kim é considerado um mega savant, uma característica de pessoas com alguma deficiência no desenvolvimento, como por exemplo o autismo, mas que possuem uma habilidade extraordinária em alguma área. Ele possuía uma supermemória, conseguindo lembrar com exatidão o conteúdo de mais de 12 mil livros. Kim conseguia ler 2 páginas de um livro simultaneamente.
Lia a página esquerda com seu olho esquerdo, a direita com o olho direito e conseguia lembrar de 98% do que havia lido. Kim Peek inspirou o filme Rain Man e apareceu em muitos documentários durante a sua vida. Infelizmente, ele faleceu de infarto aos 58 anos de idade em 2009. Scott Flausberg. Poder realizar cálculos rápidos sem necessidade de uma calculadora pode te ajudar em muitas situações, mas nada se aproxima ao que Scott Flausberg é capaz de fazer. Scott é conhecido como calculadora humana e esse título não é um exagero. Ele consegue realizar cálculos matemáticos complexos mentalmente sem auxílio de qualquer dispositivo, nem mesmo papel e caneta. Por exemplo, ele consegue somar, multiplicar, subtrair e dividir mentalmente números imensos. Não só isso, também consegue realizar potenciação e raiz quadrada. O que mais impressiona é que ele consegue dar a resposta mais rápido que uma pessoa realizando o cálculo através de uma calculadora. Em 2001, ele recebeu e mantém o recorde de calculadora humana mais rápida do mundo, sendo capaz de fazer adições mais depressa que alguém usando uma calculadora. Além de ter vários livros publicados, Scott também ensina matemática e é embaixador da entidade chamada National Counting Bee, que tem como objetivo disseminar o estudo da matemática e ajudar crianças e adultos a melhorar suas habilidades com números. Wim Hof. Para muitos, sair de casa em dias frios é uma tarefa bem difícil, mas não para Wim Hof. Também conhecido como o Homem de Gelo, você jamais o verá usando agasalho. Através de técnicas mentais e de meditação, Wim aprendeu a controlar a temperatura do seu corpo, podendo permanecer em temperaturas que matariam uma pessoa normal em poucos minutos. Ele começou a andar descalço na neve durante a sua adolescência, mas não parou por aí. Em 2007 ele tentou escalar o Monte Everest usando somente shorts e sandália. Nessa tentativa, atingiu a altitude de 7.550 metros, algo inimaginável para alguém sem equipamentos e agasalhos apropriados. Também escalou até o topo do Monte Kilimanjaro da mesma forma. Segundo ele, a chave para seu poder está nas suas técnicas de respiração, terapia com gelo e meditação. Através desses métodos, Hof consegue manter a temperatura do seu corpo constante, seja em ambientes extremamente frios ou quentes. Por exemplo, ele foi capaz de realizar uma maratona completa no deserto da Namíbia sem comida ou água, e mantendo sua temperatura constante durante todo o percurso. Wim possui vários recordes mundiais relacionados à sua capacidade de suportar temperaturas extremas, sendo um exemplo de que através da força de vontade e força mental, grandes feitos podem ser realizados. O mundo é realmente gigantesco e diverso. Os seres humanos são um dos componentes desse complexo e intrincado sistema. Muitas vezes nos esquecemos de admirar as qualidades humanas e focamos na parte feia. Contudo, devemos saber que existe um equilíbrio e para cada defeito há uma qualidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este.